Desde o instante em que o indivíduo desperta para a percepção de si mesmo, a realidade interna surge como um território desconhecido e misterioso. A mente humana, longe de ser uma entidade homogênea, se apresenta como um espaço vasto e contraditório, onde forças conscientes e inconscientes coexistem em uma dança silenciosa, porém incessante. Nessa dimensão íntima, cada pensamento, cada emoção e cada impulso carrega em si o peso de experiências acumuladas, muitas vezes esquecidas ou negadas. Jung descreveu essa psique como um universo multifacetado, no qual a consciência representa apenas a ponta do iceberg, e o inconsciente profundo é a fonte das imagens, símbolos e arquétipos que moldam a vida interior e exterior do ser humano. A jornada para a compreensão de si mesmo, portanto, não é linear nem imediata. Ela exige coragem para confrontar os próprios medos, desejos reprimidos e sombras interiores, elementos muitas vezes projetados no mundo externo, em outras pessoas ou nas circunstâncias da vida. A sombra, conceito central na filosofia junguiana, não se limita a aspectos negativos ou socialmente condenáveis. Ela contém também potencialidades não reconhecidas, talentos adormecidos e facetas da personalidade que permanecem ocultas por conveniência, medo ou hábito. Ignorar a sombra é permanecer fragmentado, viver em uma superfície ilusória, onde o conflito interno se projeta em tensão, ansiedade e insatisfação constante. O encontro com essa parte obscura do self, no entanto, não deve ser temido. É através dela que a integração e o crescimento se tornam possíveis. Cada resistência, cada relutância, cada recusa em encarar o que jaz nas profundezas da psique é uma oportunidade perdida de tornar-se inteiro. Assim, o autoconhecimento não é apenas um exercício intelectual, mas uma prática contínua de observação, aceitação e transformação interna. A consciência, limitada e fragmentária, percebe o mundo a partir de uma perspectiva pessoal, moldada por experiências, traumas e condicionamentos culturais. Entretanto, há um movimento constante em direção ao inconsciente coletivo, um reservatório de experiências e imagens arquetípicas compartilhadas por toda a humanidade. Estes arquétipos, o herói, a mãe, o velho sábio, o trickster, surgem em sonhos, mitos, arte e comportamentos recorrentes, revelando verdades universais sobre a existência humana. Jung sugeria que ao reconhecer e dialogar com esses padrões, o indivíduo encontra orientação para decisões, desafios e crises, conectando-se com algo maior do que o ego limitado. A vida cotidiana, por mais mundana que pareça, é permeada por esses símbolos e forças invisíveis. A mente atenta e sensível percebe sinais sutis, coincidências significativas e sincronicidades que atuam como pontes entre o consciente e o inconsciente. O processo de individuação, núcleo da filosofia junguiana, surge como caminho de realização pessoal e espiritual. É um percurso em que o ser humano se esforça por integrar opostos, consciente e inconsciente, sombra e luz, racionalidade e intuição, de modo que a psique se torne mais coerente e harmoniosa. Essa integração não significa a eliminação dos conflitos, mas uma reconciliação com eles, transformando tensão em energia criativa e crescimento. Cada experiência, seja de alegria ou sofrimento, se torna um instrumento de autodescoberta, desde que seja observada com honestidade, reflexão e coragem. A individuação, portanto, é menos um destino final e mais um movimento contínuo de aprofundamento interior, onde o ser humano descobre a complexidade de si mesmo e a riqueza das camadas que compõem sua existência. Ao percorrer essas reflexões, o indivíduo percebe que a vida não é um simples acúmulo de acontecimentos externos, mas uma trama de experiências internas que exigem atenção e compreensão. Cada gesto, cada decisão, cada emoção carrega consigo ecos do inconsciente, e a ignorância dessas forças internas gera desequilíbrios que se manifestam em relacionamentos conturbados, escolhas impulsivas e sentimentos de vazio ou alienação. Jung propunha que, ao invés de suprimir ou negar tais manifestações, o caminho saudável é acolhê-las, examiná-las e interpretá-las com discernimento. O diálogo interno se torna então uma prática diária, um meio de reconhecer padrões, identificar sombras e permitir que os elementos reprimidos encontrem expressão segura e construtiva. Assim, o início dessa jornada não se dá em acontecimentos grandiosos, mas na observação silenciosa de si mesmo, na disposição de enfrentar os próprios medos e na abertura para compreender que cada aspecto da psique, mesmo os mais dolorosos ou incompreendidos, contribui para a construção do ser integral. O mundo externo, com suas pressões, expectativas e distrações, oferece reflexos do mundo interno, e é na percepção desses reflexos que a consciência encontra pistas sobre os caminhos ainda não trilhados e sobre o potencial que aguarda reconhecimento. Este primeiro passo, aparentemente simples, exige coragem e paciência,
pois confrontar a própria complexidade é uma tarefa que não se encerra em horas ou dias, mas que se estende ao longo de toda a existência. Compreender a própria sombra, dialogar com os arquétipos e mergulhar nas profundezas do inconsciente não é apenas uma exploração teórica, mas um compromisso existencial. É aceitar que a vida é, simultaneamente, mistério e oportunidade, conflito e integração, dor e criação. Cada insight, cada percepção profunda, ilumina áreas da mente até então obscurecidas, permitindo que o indivíduo caminhe com mais clareza, autenticidade e equilíbrio. E é nesse terreno de contínua descoberta, onde o consciente encontra o inconsciente, que o primeiro passo para a individuação é dado: a coragem de olhar para dentro, de reconhecer-se em sua totalidade e de iniciar o diálogo com aquilo que, durante tanto tempo, permaneceu oculto. À medida que o indivíduo avança na compreensão da própria psique, percebe que a vida cotidiana, com sua rotina e demandas externas, não é apenas um conjunto de tarefas a cumprir, mas um espelho contínuo das forças internas que o moldam. Os conflitos, pequenos ou grandes, que surgem nas interações sociais, nos ambientes de trabalho ou nos laços afetivos, não são meros acidentes. Eles refletem aspectos da sombra ainda não reconhecidos, traços do self projetados no mundo externo. Cada irritação, cada ressentimento, cada desejo de fuga ou controle serve como uma mensagem da psique, apontando para partes de si que aguardam atenção, compreensão e integração. Jung enfatizava que a negação dessas manifestações externas é, na realidade, um modo de negar a si mesmo, e que a conscientização desses sinais é o primeiro passo para transformar conflito em aprendizado. O cotidiano, embora pareça simples ou repetitivo, contém infinitas oportunidades de autoconhecimento. Um gesto desatento, uma palavra dita por impulso, uma sensação de desconforto diante de situações familiares ou inesperadas. Tudo isso carrega informações preciosas sobre os conteúdos inconscientes. Quando o indivíduo começa a observar com atenção e honestidade esses sinais, uma ponte se forma entre o mundo visível e o invisível, entre a superfície consciente e as profundezas da psique. A sombra deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser sentida, experimentada e interpretada, mostrando que os aspectos reprimidos do self podem se manifestar de maneira construtiva ou destrutiva, dependendo do nível de consciência do observador. Nesse processo, surgem símbolos pessoais, imagens que, muitas vezes, aparecem em sonhos ou em pensamentos recorrentes, carregados de significados que não se manifestam de forma direta. Jung afirmava que esses símbolos, embora aparentemente enigmáticos, atuam como guias, oferecendo direção e insight sobre questões que a mente racional não consegue resolver. Um sonho recorrente, uma coincidência significativa ou uma sensação intuitiva de déjà vu podem indicar caminhos de integração ainda não explorados. Ao reconhecer e refletir sobre esses sinais, o indivíduo aprende a ler a própria vida como uma narrativa simbólica, na qual cada elemento tem relevância e propósito. A emergência desses símbolos pessoais não é aleatória. Cada imagem, cada figura, cada sensação arquetípica traz consigo lições que desafiam a consciência a expandir-se. Um arquétipo que se manifesta como herói, por exemplo, pode inspirar coragem diante de situações difíceis, enquanto a figura do trickster revela os mecanismos de auto-engano e a necessidade de flexibilidade diante da realidade. A sombra, quando encontrada e acolhida, pode se tornar uma aliada silenciosa, fornecendo energia criativa e motivação para a transformação pessoal. Mas a aceitação não é imediata nem simples, exige enfrentamento das resistências internas, das justificativas que o ego cria e das máscaras que o indivíduo utiliza para evitar o confronto com aquilo que teme ou desconhece. Os relacionamentos interpessoais se tornam, nesse contexto, uma ferramenta essencial de reflexão. As pessoas com quem interagimos funcionam como espelhos que refletem partes de nós mesmos, seja em suas virtudes, seja em suas falhas. A irritação diante de comportamentos alheios, os sentimentos de ciúmes, inveja ou raiva, bem como as afinidades e empatia que surgem espontaneamente, tudo isso indica padrões internos que necessitam ser observados. O encontro consciente com esses reflexos permite que a pessoa reconheça o que projeta, o que reprime e o que precisa integrar, tornando-se mais responsável por suas próprias escolhas e menos refém de impulsos automáticos ou julgamentos precipitados. É nesse contexto que surge o chamado diálogo interno, uma prática silenciosa e constante em que o indivíduo aprende a observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, permitindo que cada impulso, dúvida ou medo seja acolhido como parte da própria psique. Essa atenção deliberada cria espaço para que conteúdos inconscientes emergentes possam ser examinados e assimilados. Com o tempo, a prática leva a uma maior clareza sobre o que é realmente próprio e o que é projeção, sobre padrões que se repetem e sobre oportunidades de mudança.
Cada momento de consciência é, portanto, uma oportunidade de integrar partes dispersas de si mesmo e avançar no caminho da individuação. À medida que a consciência se expande, percebe-se que a vida não é apenas um cenário de eventos externos, mas um campo de experiências internas interligadas. A percepção de padrões repetitivos, de símbolos recorrentes e de sentimentos que surgem em diferentes contextos evidencia que o mundo exterior reflete o mundo interior. Jung sugeria que essa correspondência não é coincidência, mas sincronicidade, o alinhamento entre acontecimentos externos e movimentos internos da psique que, quando reconhecidos, oferecem oportunidades únicas de aprendizado e transformação. Ignorar esses sinais é permanecer preso a reações automáticas, mas acolhê-los é permitir que a vida se torne uma experiência consciente, rica em significado e profundamente pessoal. No final, o segundo passo do caminho junguiano não é apenas compreender a sombra ou reconhecer símbolos, é estabelecer um relacionamento contínuo com si mesmo, aprendendo a perceber as forças internas como aliadas na criação de uma vida mais autêntica. A consciência começa a atuar como mediadora entre os impulsos do inconsciente e as demandas externas, transformando resistência em aprendizado e conflito em oportunidade. A vida se torna, então, uma narrativa simbólica, onde cada experiência é uma página que contém reflexões, desafios e descobertas, e onde o indivíduo é convidado a observar, compreender e integrar cada fragmento de sua existência. Ao avançar no caminho da autodescoberta, o indivíduo percebe que a integração da sombra não é um evento isolado, mas um processo contínuo e muitas vezes desafiador. O que antes era apenas percebido como desconforto ou tensão nas relações interpessoais agora se manifesta como um conjunto mais complexo de conflitos internos, memórias reprimidas, impulsos e desejos ocultos que emergem em momentos inesperados. Jung nos lembra que a psique é estruturada como um organismo vivo, em constante movimento, no qual cada parte, consciente ou inconsciente, busca expressão, reconhecimento e equilíbrio. Negar esses conteúdos é criar resistência, mas acolhê-los é permitir que a energia psíquica flua de maneira construtiva, revelando potencialidades até então desconhecidas. A sombra, longe de ser apenas um depósito de aspectos negativos, torna-se um terreno fértil para a criatividade e a transformação pessoal. Ao confrontar medos, culpas e ressentimentos, o indivíduo descobre camadas de si que podem ser canalizadas para a produção artística, para a tomada de decisões mais conscientes ou para a construção de relações mais autênticas. Cada conflito interno, cada emoção intensa, é uma oportunidade para reconhecer padrões de comportamento, compreender motivações profundas e reavaliar crenças que moldaram a vida até aquele ponto. A psique, ao emergir com suas imagens e conteúdos, mostra que a integração não é uma questão de eliminar aspectos indesejáveis, mas de aceitar sua existência, compreendê-los e transformá-los em aliados da própria evolução. É nesse ponto que os sonhos e visões internas assumem papel central. As experiências oníricas, muitas vezes carregadas de símbolos, mensagens e figuras arquetípicas, funcionam como um portal para o inconsciente. Jung enfatizava que sonhos não são apenas fragmentos aleatórios da mente, mas expressões organizadas do inconsciente que oferecem orientação e insight. Um sonho recorrente pode revelar padrões emocionais persistentes, enquanto imagens simbólicas podem indicar áreas da psique que necessitam de atenção ou desenvolvimento. Ao aprender a interpretar essas manifestações, o indivíduo encontra pistas sutis sobre a própria sombra e sobre a maneira como ela se manifesta na vida diária. O desafio, no entanto, não está apenas em compreender esses conteúdos, mas em permitir que eles influenciem a vida de forma consciente. A resistência inicial, o medo do desconhecido e a tendência de racionalizar ou rejeitar experiências internas são obstáculos naturais. Cada tentativa de negar ou reprimir pensamentos e sentimentos surge como um retorno inevitável da psique, insistindo em ser reconhecida. Jung afirmava que a resistência ao autoconhecimento é, paradoxalmente, uma força que impulsiona o indivíduo a continuar a jornada. Quanto maior a negação, mais potente se torna o chamado da sombra para ser integrada. As relações interpessoais continuam a servir como espelhos cruciais nesse estágio. Conflitos com familiares, amigos ou colegas de trabalho não são apenas frutos de circunstâncias externas, mas reflexos de conteúdos internos não reconhecidos. A irritação que surge diante de determinados comportamentos ou a atração inexplicável por certas pessoas revelam fragmentos da própria psique. Observar essas projeções com honestidade e sem julgamento transforma a vida social em um campo de prática para o autoconhecimento. Cada interação se torna um exercício de consciência, revelando padrões de comportamento, crenças limitantes e aspectos da sombra que aguardam integração. Nesse estágio da individuação,
surge também uma compreensão mais profunda dos arquétipos. Eles não são apenas figuras míticas ou simbólicas, mas energias que permeiam a psique e moldam comportamentos e atitudes. O herói arquetípico, por exemplo, representa a coragem de enfrentar adversidades internas e externas. O velho sábio simboliza a necessidade de reflexão, prudência e conhecimento. O trickster indica a presença de ironia, engano e os mecanismos de autoilusão que precisam ser reconhecidos. Reconhecer essas forças internas permite que o indivíduo se mova com mais consciência, utilizando-as como ferramentas para resolver conflitos internos e navegar pelos desafios da vida com equilíbrio e autenticidade. A integração da sombra e a conscientização dos arquétipos não acontecem de forma instantânea. Elas se desdobram gradualmente, revelando que cada avanço gera novas perguntas, novos dilemas e novas oportunidades de aprendizado. A psique humana não é estática. Sua complexidade exige atenção contínua, paciência e disposição para enfrentar o desconforto que acompanha o crescimento. Cada insight adquirido é acompanhado de novos desafios, e a vida diária se torna um laboratório de experimentação, onde a prática da autoobservação, da reflexão e da aceitação se combina com as experiências externas para formar uma narrativa coerente de desenvolvimento pessoal. Ao longo desse processo, o indivíduo percebe que a autenticidade não é um estado fixo, mas um movimento constante de ajuste e integração. Cada gesto consciente, cada reflexão profunda e cada reconhecimento de aspectos reprimidos contribuem para a construção de uma vida mais coesa, onde as forças da sombra são transformadas em aliados e não em inimigos. Jung propunha que essa jornada não possui fim definitivo. É um caminho de aprofundamento contínuo, no qual a psique revela camadas cada vez mais sutis de significado e propósito. Assim, o terceiro passo da individuação consiste em aprender a caminhar com a sombra como companhia, permitindo que ela ilumine áreas de si mesmo que antes permaneciam obscuras. O diálogo com o inconsciente, mediado por sonhos, símbolos e experiências diárias, transforma a vida em um espaço de integração, aprendizado e criatividade. Cada conflito interno é agora encarado não como ameaça, mas como oportunidade, e cada desafio externo passa a ser interpretado à luz da compreensão interna. O ser humano, ao reconhecer a riqueza e complexidade de sua própria psique, começa a perceber que a verdadeira transformação não depende apenas de mudanças externas, mas da coragem de enfrentar e integrar os múltiplos aspectos de si mesmo, tornando-se progressivamente mais completo, consciente e autêntico. Conforme a jornada avança, o indivíduo começa a experimentar o encontro com o self, o centro regulador da psique que transcende as dicotomias entre consciente e inconsciente. Este encontro não é imediato nem dramático. Ele surge de forma gradual, silenciosa, como uma presença interior que organiza e harmoniza as energias dispersas da mente. Jung descreve o self como uma síntese de todos os aspectos da psique, um princípio unificador que indica não apenas quem somos em essência, mas também a direção do crescimento e da realização pessoal. Perceber essa presença é perceber-se em profundidade, reconhecendo que a vida interna e externa não são mundos separados, mas reflexos contínuos um do outro. O self se manifesta através de símbolos, sincronicidades e experiências que despertam um sentimento de coerência interna. Momentos de intuição clara, sonhos marcantes ou coincidências significativas passam a ser vistos como sinais que orientam a jornada do indivíduo. Essas manifestações não devem ser confundidas com casualidades. São convites do inconsciente para reconhecer padrões, integrar conteúdos e alinhar decisões à verdade pessoal. Ao compreender e acolher essas experiências, a pessoa aprende que o crescimento não é apenas uma questão de esforço consciente ou disciplina externa, mas de alinhamento entre a própria consciência e a profundidade interna que organiza a vida de forma simbólica e significativa. A individuação, nesse estágio, revela-se como o processo de equilíbrio dinâmico. O ser humano aprende a harmonizar opostos internos, razão e intuição, luz e sombra, ação e contemplação, percebendo que cada polaridade é essencial para a completude da psique. A integração não significa a eliminação de tensões, mas capacidade de dialogar com elas, transformando o conflito em energia criativa. Conflitos que antes pareciam insuperáveis agora oferecem pistas sobre áreas de crescimento e aspectos da personalidade que aguardam expressão. A consciência começa a atuar como mediadora, permitindo que a vida se torne mais fluida, coerente e significativa, mesmo diante das inevitáveis adversidades externas. Nesse processo, a ética interna e a autenticidade tornam-se guias fundamentais. A pessoa descobre que agir de acordo com os próprios valores, respeitar seus limites e reconhecer seus potenciais são práticas essenciais para manter a coerência entre o self e a vida cotidiana. Jung enfatizava que a individuação não é apenas um projeto interno,
mas reflete-se nas ações, nas escolhas e nos relacionamentos. Cada decisão tomada com consciência e cada reação diante de desafios externos refletem o grau de integração alcançado, e cada fracasso ou deslize se torna uma oportunidade para reajustar, refletir e crescer. O mundo externo, nesse contexto, assume um papel simbólico. Eventos cotidianos, relações interpessoais e desafios profissionais passam a ser compreendidos como extensões do processo interno. A irritação com determinadas situações ou pessoas deixa de ser apenas um problema externo e torna-se um indicador das áreas da psique que exigem atenção e desenvolvimento. O ambiente torna-se, portanto, um espelho que revela padrões inconscientes, fornecendo material concreto para o diálogo interno e a prática da individuação. Esse entendimento transforma a experiência da vida, permitindo que cada acontecimento, por mais banal que pareça, carregue potencial de insight, reflexão e crescimento. A criatividade emerge como expressão natural dessa integração. À medida que a consciência dialoga com a sombra e o self se torna mais presente, surgem ideias, soluções e formas de expressão que antes permaneciam reprimidas ou latentes. A criatividade não é apenas artística, é também a capacidade de agir com originalidade, resolver problemas de maneira inovadora e tomar decisões alinhadas à própria verdade interna. Cada escolha consciente se torna uma manifestação da psique integrada, e a vida cotidiana se transforma em espaço de experimentação e desenvolvimento, onde cada ação e cada reflexão contribuem para o aprofundamento da individuação. O processo, no entanto, não é linear. Retrocessos, dúvidas e resistências continuam a surgir, lembrando que a psique é complexa e em constante transformação. Jung sugeria que a aceitação dessas fases de incerteza é fundamental, pois cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecimento da consciência e de aprofundamento do diálogo interno. A consciência integrada permite perceber que o equilíbrio não é ausência de conflito, mas a habilidade de navegar entre tensões internas e externas de forma construtiva e criativa. A espiritualidade, entendida como percepção do self e conexão com a totalidade da psique, passa a ter papel central. Não se trata de dogma ou ritual, mas de experiência interior, de sentir-se alinhado com uma ordem interna que transcende o ego limitado. O indivíduo começa a reconhecer momentos de plenitude, onde ação, pensamento e emoção se harmonizam, criando sentido e coerência na vida. Cada passo no caminho da individuação fortalece a capacidade de responder à vida com autenticidade, clareza e confiança, sem se submeter cegamente às expectativas externas ou às projeções inconscientes que antes dominavam o comportamento. Dessa forma, o quarto capítulo da jornada revela que o encontro com o self não é um ponto de chegada, mas um estágio de maturidade interior. A psique integrada permite que a vida seja vivida com maior consciência, que os desafios sejam compreendidos como oportunidades e que cada experiência cotidiana contribua para a expansão do ser. A individuação torna-se prática, e a vida diária, antes fragmentada, transforma-se em um fluxo contínuo de aprendizado, reflexão e expressão. O indivíduo começa a perceber que cada momento, por mais simples, contém potencial de transformação, e que a coerência entre mundo interno e externo é o fundamento de uma existência autêntica, plena e consciente. Chegar a este ponto da jornada não significa que a vida se tornou livre de desafios ou tensões.